Olá pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu estarei falando sobre os narcisistas religiosos e os narcisistas anticristo. Na verdade, todos eles, na minha opinião, são anticristo. Eles não têm valores morais, eles não têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles e eles não querem isso. Eles nem se interessam por isso, mas eles vão fingir. Tudo que eles fazem é manipulação. Estamos falando de pessoas que têm um mau caráter, que usa da nossa sensibilidade, do nosso amor, para nos abusar, para tirar vantagem. Eles nos enxergam como pessoas fracas, que amar é ser vulnerável. Então, eles usam isso contra a gente, usam do nosso amor para sugar o que eles precisam sugar, suprimentos, e ainda dão risada por trás. E na religião, esses para mim são os piores. A maior intenção do inimigo, dos narcisistas que são usados pelo inimigo, se permitem ser usados pelo inimigo, é tirar a nossa fé. Sem fé, acabou. A pessoa não quer mais viver. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então eles querem tirar a nossa fé. E eles entram, se infiltram nas igrejas, esses são os religiosos, para causar divisão, para decepcionar, para que as pessoas saiam dali, deixem de acreditar. Isso eu escuto demais acontecer. Quantas pessoas foram decepcionadas por pastores, inclusive. Eles se infiltram em todas as lideranças que puderem ali, e eles fazem isso de propósito, exatamente para as pessoas se chocarem. Eles gostam de polêmica, de escândalo, e a pessoa vai falar: nossa, como que eu posso ir na igreja? Agora eu vou em todas as igrejas, vão ter eles lá. Gente, o discernimento de espírito é só o que você precisa saber e ter. Não é fugir e deixar de ir à igreja por conta disso. Deus é maior, Ele te dá o discernimento, você tem a verdade que te liberta, o conhecimento da palavra, e você vai reconhecer. E se for um deles, você achar melhor ir para outro lugar, vá, mas não deixe de congregar. Isso é muito importante. Não deixe que eles te afastem de Deus. Na pandemia, muitos estão fazendo online, mas não deixe de buscar, não deixe de acreditar. Sua fé tem que estar no seu Criador, sempre, independente do que fizeram ou deixaram de fazer. Deus não muda, Deus é Deus. Sempre foi, é e sempre será. Ele não muda. Agora, as pessoas, a gente não pode pôr expectativa nelas, e sim em Deus. Então, você não vai deixar de ir para um lugar porque tem essas pessoas, porque eles estão em todos os lugares. Então você não vai mais trabalhar, não vai mais ir no cinema, não vai mais ir no shopping, você não vai mais fazer nada, porque eles estão em todos os lados. O segredo é você ter conhecimento da palavra de Deus, discernimento de espírito e reconhecer eles através do conhecimento. Siga a sua intuição e não tem erro. Fica muito fácil da gente reconhecer e é só se afastar para não deixar que essas pessoas te influenciem pro mal. Então, os narcisistas religiosos, tanto eles quanto os anticristo, por que eu falo anticristo? Porque eu já conheci alguns que nunca nem falavam de Deus, não gostava, inclusive. Comigo, uma delas se afastou de mim. Quanto mais eu falava de Deus, olha que coisa boa, mais ela saía de perto de mim, mais ela se afastava, porque eu só falava das coisas de Deus. Quando ela vinha falar qualquer coisa, eu sempre falava: Deus está no controle, Deus é bom. Ela chegou até a ir uma vez na igreja, mas também foi para depois falar que lá todo mundo gritava, que Deus não é surdo, que não precisa gritar para ele escutar. E se eles souberem também que você gosta, você ama Deus, você é uma verdadeira cristã, eles vão se interessar e vão falar de Deus, mas tudo teatro, só para te espelhar, porque eles sabem que você vai se identificar com eles, se eles também gostarem das mesmas coisas que você, tiver a mesma fé que você, mas na verdade não existe fé, não existe verdade ali. O anticristo é aquele que nem quer saber de Deus, mas vai falar para você se você gostar, se você amar a Deus, se você gostar de falar da palavra, eles vão até falar. Se tem interesse para tirar algo de você ali, eles são camaleões, mas na verdade são anticristo, eles não querem saber de nada com Deus, não aceitam, não acreditam, têm raiva de quem crê, porque eles não conseguem crer, eles veem as bênçãos em nossas vidas, veem a nossa luz que vem de Deus e eles estão nas trevas, então eles querem apagar essa luz de todo jeito. E se você não estiver firme na rocha, eles conseguem te influenciar e muitos acabam se afastando de Deus
por conta disso, porque eles vêm de um jeito que parece que é coisa boa, que eles estão te ajudando, que é verdade. Eles usam da própria palavra de Deus para tentar te manipular. Tanto estando na liderança como pastores, como congregando ali entre os irmãos, como fora da igreja, que já aconteceu comigo também. Mas quando você tem conhecimento da palavra e você ora e pede a Deus a confirmação, não tem como. Você não vai ser facilmente influenciado por eles. Muito pelo contrário, você vai reconhecer que é mais um falso profeta ali. Então existem os que são religiosos que vão entrar na igreja, vão se infiltrar, mas eles não são verdadeiros. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, você vai ver os frutos, você vai ver as características do Pai. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é santo ao ponto de não pecar. Não. Mas você vai ver que aquela pessoa, ela se arrepende, ela erra, mas ela aprende com aquilo, ela tem temor a Deus, ela muda de vida. É a transformação, não é de um dia para a noite. Você aceita Jesus, as pessoas às vezes acham que você aceitou Jesus, você agora é santo, santa, e você não peca mais, você é perfeito, perfeita. Não, gente, isso não existe. Mas existe o processo que você vai passando, é um caminhar dia a dia, e cada vez a tendência é você estar cada vez mais parecido a Jesus Cristo, que é o nosso exemplo. As pessoas vão perceber isso, vão sentir o amor de Deus através da sua vida, o poder dele que age através de você. As pessoas percebem isso. É claro, não tem como esconder. Assim como eles também não tem como esconder, porque você não vai ver verdade. Você vai ver que eles estão indo ali, que é tudo por aparência, os que são religiosos vão estar lá pregando, falando coisas lindas, um conhecimento que você vai falar, uau, nunca soube disso. Olha, a pessoa fala até em hebraico, né? Mas cadê o amor? Cadê a transformação? Cadê as atitudes? Cadê as características do Pai? Cadê o exemplo? Não, isso não existe. Então é muito fácil para um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, reconhecer um que é falso. Você não vai ver profundidade, você não vai ver relacionamento com Deus, vai falar, porque falar qualquer um pode falar, mas não tem a profundidade, não tem o envolvimento, não tem o amor. Quando você fala de Jesus, nós que amamos a Deus, que somos gratos ao que Jesus fez por nós, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para que pudéssemos ter a vida eterna, nos reconciliar com nosso Pai. Você vai ver eles falando de Jesus, Jesus maravilhoso, mas dali não passa. Você não vê o amor, a gratidão, a verdade de verdade ali. Não vê. É tudo no superficial, para ficar na aparência. Para quê? Eles usam o nome de Deus para manipular as pessoas, para que as pessoas olhem para eles como pessoas boas. E na igreja é um prato cheio, porque as pessoas estão ali, pessoas que estão buscando cura, pessoas que estão com problemas. Normalmente as pessoas que estão ali é porque elas precisam de algo, elas estão desesperadas, buscando em Deus, porque só Ele pode fazer. Então eles aproveitam, tiram proveito dessas pessoas que estão ali precisando, tiram dinheiro e tentam tirar a fé das pessoas que estão ali, trazendo culpa. Então muda toda a palavra de Deus e ainda piora a vida da pessoa ao invés de melhorar. E eu falo, né, que eu tenho uma listinha aqui, que eu guardo até dentro da minha Bíblia, das pessoas que Deus já me revelou que tem esse transtorno. E analisando aqui eu vejo, olha, uma delas sabia dizer da palavra de Deus, que Deus ensina a dar o outro lado da face, porque uma vez ela me contou que ela tomou um tapa na cara de uma pessoa. Eu falei, gente, como assim? Você não fez nada? E ela, ai, mas Deus ensina a dar o outro lado. Ela sabia o que dizia a palavra, usou isso para justificar, porque se você para e racionaliza, fala, ninguém vai dar um tapa na cara de alguém sem o menor motivo. Por mais que ela perca a razão agindo assim, mas normalmente a pessoa chegar a esse ponto é porque algo aconteceu ali. Enfim, a outra que eu tenho aqui na listinha, essa, gente, essa era bem perversa. Ela gostava de se envolver com pastores. Ela se aproximava de homens que eram pastores para tirar a fé deles, para fazer com que eles pecassem. Hoje eu vejo isso, na época eu não entendia. Hoje eu vejo isso claramente. Tinha uma coisa assim com os pastores. Eles querem tirar realmente a fé das pessoas, afastar as pessoas, levar as pessoas para o pecado. Uma outra também que eu conheci chegou aí para a igreja, tal,
mas estava ali para quê? Usava da palavra de Deus depois para falar o tempo inteiro para as pessoas: você vai pro inferno, para pôr culpa, para manipular, para abusar ainda mais da pessoa, só que usando a palavra de Deus, de novo, distorcendo a palavra de Deus, porque Deus, ele não traz culpa, muito pelo contrário, ele traz cura, ele traz perdão, ele disciplina, sim, mas em amor, não para machucar, para castigar, mas eles fazem que você acredite que é aquilo, porque aí você não vive uma vida feliz. A outra vivia falando: ai, eu amo Deus, Jesus, quero ir na igreja. Juro pra vocês, gente, eu cansei de chamar a pessoa e ela dizia que ia. Chegava no dia, alguma desculpa ela dava, ela nunca foi, nunca foi. Quer dizer, eles não conseguem, tem uns que não conseguem, tem os que se infiltram. Agora tem uns que não conseguem nem pisar ali numa igreja. Acho que se põe o pé ali, são tão cheias de demônios, algumas delas, que se pisar ali é capaz de já o negócio vir ali. Tem uma outra que falava muito de Deus, mas também só falava. Nunca vi ler a Bíblia, nunca vi. Eu não tô aqui julgando no sentido de que eu sou melhor, porque Deus é que conhece o coração de cada um de nós, tá? Mas as evidências estão lá o tempo inteiro. Então, não bate, é aquela coisa, fala uma coisa, mas na atitude não bate, não combina, né? Enfim, falava muito, mas na atitude nunca vi nada vindo ali de Deus. Ai, uma outra que, olha, essa daqui, gente, tem uns que vão além do normal. Saia lá no chão, falava de Deus, essa falava, viu? Essa é difícil de acreditar que não é uma verdadeira cristã. Mas mais uma vez, é só ir um pouquinho mais a fundo, conviver um pouquinho mais que você vê de verdade que aquilo ali não tem nada de Deus não, muito pelo contrário. E alguns que aí estudam teologia, tem uns que vão além mesmo, se passam por pastores e pastoras, fica quase impossível de você descobrir, mas novamente, convive um pouquinho mais. Observe os detalhes. Quem já teve a revelação desse transtorno é facinho de descobrir, de ver ali se é um ou não. Resumindo, no geral, desses que eu convivi, os, que são mais religiosos se infiltram lá, mas não tem verdade. Hoje eu vejo claramente, é tudo muito superficial. Falsos profetas, esses são, e na palavra de Deus fala muito sobre eles. E os que são anticristo, na verdade todos são, mas esses não se infiltram. Esses acho que são os que mais tem coisa ruim ali, que eles não conseguem nem entrar ali na presença de Deus, porque passa mal. Deus é amor, ele não é uma religião, ele é uma pessoa, ele é o Criador e ele não exige nada de nós, ele nos deixa livre. Esse é o amor verdadeiro, ele não obriga ninguém a segui-lo, a amá-lo. Não, porque se fosse assim, seríamos robôs, não teríamos livre-arbítrio de escolher se a gente quer seguir o nosso caminho ou se a gente quer seguir o caminho de Deus. E aí sim ele vai conhecer de verdade o nosso caráter, o nosso coração. Ele deixa a pessoa escolher. Se ele obrigasse, seria amor? Não. A pessoa não tem a liberdade de escolher, não é livre para aquilo. Tem uma história que eu escutei uma vez que é interessante, que um professor tinha que fazer perguntas e os alunos tinham que dar ali nota de 0 a 10 para aquele professor. E ele tinha que levar para o diretor da escola depois para fazer uma análise, né? Quando ele chegou em casa, ele pegou as provas que ele tirou 10, de 8 para cima, né, até 10, ele guardou para levar para o diretor. E as que deram 0, menos que 4 para ele amassou e jogou fora. Quer dizer, quando o diretor viu, nossa, você é um ótimo professor, então você vai continuar sendo um professor. Mas é a verdade? Não, ele manipulou, ele fez com que parecesse aquilo, ele fez o que ele queria, ele controlou tudo ali. Deus, ele não vai pegar as pessoas que ele sabe, lógico, quem vai amá-lo, quem vai segui-lo, quem não vai, mas mesmo assim ele não desiste, ele dá a oportunidade, a chance até o último respirar das pessoas, de todos nós. Mas todos os dias ele nos atrai a ele, através de circunstâncias, de tudo. Tudo que ele quiser usar é uma pessoa, é um vídeo,
é um filme, ele usa tudo e todos o tempo inteiro para nos atrair de volta a ele. Mas ele não obriga ninguém. A pessoa tem que querer por livre e espontânea vontade, simplesmente porque ela decidiu aquilo e porque ela decidiu seguir os caminhos do Senhor e abandonar os próprios caminhos, porque entendeu que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Mas muitos não querem isso. Passam uma vida sofrendo, infelizes, mas é maior do que eles, né? É o orgulho. Não se permitem e seguem aí sofrendo e fazendo os outros sofrer também, né? Porque quem não é feliz não consegue fazer ninguém feliz, não consegue deixar as pessoas em paz, querem sempre tirar a paz e a felicidade delas. Já que eu não posso ter, então você também não vai ter. Aí vem, né, a inveja, os ciúmes, a raiva, que tudo isso vem de características que não são do Pai, e sim do ego, do inimigo de Deus. Então, os religiosos são esses que se infiltram para passar por pessoas boas, para manipular mais ainda, para tirar mais vantagem das pessoas, mais suprimentos ali. E os anticristo, eles vão fingir, se você falar de Deus, eles souberem que você ama a Deus, também para tirar suprimentos ali de você, fingindo que gosta, que ama a Deus. Tudo mentira. Agora, se for alguém que não fala de Deus, eles nem vão tocar no assunto. E aqui nesse vídeo eu falo sobre os narcisistas que têm esse transtorno em relação a quando eles são religiosos ou quando eles são anticristo. Não estou falando de quem é ateu, de quem não acredita em Deus, porque existem muitas pessoas que decidiram seguir esse caminho, que ainda não se encontraram, por motivos de traumas muitas vezes, acabaram jogando a culpa em Deus. E muitos são ateus porque foram influenciados por esses seres das trevas aí e acabaram tirando a fé dessas pessoas. Colocando mentira na mente das pessoas, e alguns, de tanta confusão, acabam falando: eu não acredito em nada nem ninguém, e pronto. Parece que é um alívio para a pessoa, para sair daquele sofrimento, se é, se não é, mas Deus é maior. Essas pessoas, eu não falo deles aqui. Aqui eu só falo no canal sobre quem realmente tem essa patologia, são narcisistas perversos, malignos, e usam da palavra de Deus, usam do nome de Deus para se passarem por pessoas boas e que a gente pode confiar. Na verdade, são lobos em pele de cordeiro. Nós fomos enviados para viver em meio a esses seres. Somos luz em meio às trevas. E Deus é maior, Ele nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Então, não deixe de seguir a Deus, de crer em Deus. Não se afaste de Deus por conta de decepção de pessoas, porque Deus jamais te decepcionará. Fique firme nele, que a recompensa vem, sempre vem. Deus é maior. E eu deixo aqui nesse vídeo essas informações. Se você tiver algo a compartilhar, coloque aí no final, gente. Todos eles são anticristo. Todos eles só fingem, é tudo fachada. O verdadeiro cristão, você vai ver no dia a dia o amor de Deus através da vida daquela pessoa. Essa pessoa pode errar, ela pode cometer falhas, mas ela se arrepende, ela tem temor a Deus e ela busca cada dia ser alguém melhor e fazer o bem ao próximo, desejar o bem ao próximo. O caráter dessa pessoa vem do caráter de Deus. As características, as atitudes, vem do exemplo do seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Aqui na palavra dele está tudo que a gente precisa para a gente estar livre desse mal, colocando Deus sempre acima de tudo em nossas vidas, amando a nós mesmos, porque assim a gente consegue amar o próximo verdadeiramente. Então é primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo, assim como você ama a si mesmo. E lógico, a gente ama esses que têm esse transtorno à distância, desejando o bem, que eles possam ter a consciência disso que estão fazendo, o caminho que escolheram, que é o caminho da perdição, que eles caiam por si, se arrependam e possam ter também a salvação. Mas, enquanto isso não acontece, a gente só ora mesmo à distância e fica longe, que é Deus que nos ensina também. Destes, afastem-se. Espero ter ajudado com essas informações aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar. Se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.